de dívida pública, você vai receber e vai perder o imóvel. E o poder público deve fazer o que com aquele imóvel? Dar função social ao imóvel. Eu conheço pessoas em cidades do interior, o pessoal sempre fala assim, André, eu tenho uma casa que eu moro, aí eu pago IPTU, sei lá, de 100. E eu tenho um terreno que é do tamanho da minha casa. E aquele terreno lá eu pago 500. E eu não consigo entender isso. Ora, muito simples. Sim, você pode adquirir um terreno, só que a partir de um determinado momento você tem que dar a função social àquele terreno. O que é dar função social àquele terreno? É você edificá-lo. Ah, eu não quero edificar, então faz uma horta. O que você não pode é ficar especulando. A lei proíbe a especulação. Ou a lei ela tem mecanismos de travar os limites de especulação imobiliária. Então, muitas vezes, você tem um terreno que você paga um IPTU muito maior do que a casa da qual você mora. Porque a prefeitura ela faz o mapeamento, ela faz o monitoramento. Ela sabe quanto tempo, porque aquele terreno está registrado no cartório de imóveis. E toda vez que você faz qualquer coisa, tudo aquilo tem que ser... Se você vai edificar uma casa, você obrigatoriamente você tem que ter o aval da prefeitura, etc, etc, etc. Você tem que... água, luz, quer dizer... Então, é inocência das pessoas acharem que o poder público não tem mecanismos de monitorar, de mapear o que é o que dentro da cidade. Então, a Constituição, ela trouxe esse avanço. Ela explicita a necessidade do plano diretor, só que o plano diretor no Brasil virou uma avacalhação. Então, você parte do princípio que o plano diretor é obrigatório para cidades acima de 20 mil pessoas, e aí tem outras especificidades. Se a cidade ela é portuária, sei lá, a cidade tem 10 mil pessoas, mas ela é portuária, então ela tem que ter plano diretor. A cidade tem 5 mil habitantes, mas ela é uma cidade turística, ela tem que ter plano diretor. O problema é que o plano diretor é um copia e cola. Porque o que a Constituição definiu? As cidades têm que fazer plano diretor. Então, o que é o plano diretor? É um documento que vai delinear como é que a cidade vai caminhar nos seus mais diferentes segmentos. Uma das etapas do plano diretor são as audiências públicas, da qual o mercado imobiliário é atuante. Toda vez que tem audiência pública de plano diretor, um dos principais agentes que estão lá presentes, com ideias, defendendo seus interesses, pode gostar ou não, é o mercado imobiliário. Por que o mercado imobiliário? Porque ele quer a flexibilização das normas, da lei, ele quer a flexibilização do potencial construtivo. O plano diretor aqui de Curitiba ou foi refeito ou está para ser refeito, não lembro agora. Eu sei que uma das brigas, a gente vai ver isso, porque se você pegar o desenho de Curitiba, você tem os eixos viários, então parte do princípio de que você tem os prédios no entorno dos eixos viários, e na medida em que você vai se afastando dos eixos viários, o que prevalece não é mais a verticalidade das edificações, mas sim a horizontalidade. Então, a gente está trabalhando com a ideia de potencial construtivo. A lei determina, a depender do local onde você está,
você não pode ultrapassar o potencial construtivo. Isso é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Curitiba, outras cidades de médio porte. Qual é a luta do setor imobiliário? É aumentar o potencial construtivo. Ou seja, eu poder construir além daquilo que a lei até ali estabelece. E óbvio que nas audiências públicas os movimentos populares aparecem. Porque você tem a luta pela terra, né? E aí depende do modo como a gente vai entender essas situações. Veja, eu estou dizendo que a terra tem que cumprir a função social, seja no campo ou na cidade. Você tem os movimentos sociais que lutam pela moradia. No campo MST, são vários, né? Aqui em Curitiba você tem algumas ocupações, eu estou para visitar uma agora. E aí a gente adota duas falas. Ou a gente fala que essas pessoas invadiram, e aí a gente coloca, elas são invasoras, né, como se fossem alienígenas, elas invadiram a propriedade. Ou a gente adota o discurso de que ela ocupou a propriedade. Quando eu falo invadiu a propriedade, é porque eu não aceito, eu parto do princípio de que aquilo é meu, desconsiderando de que aquilo tem que cumprir função social. Então, inclusive existe esse jogo, né, essa luta que aparece inclusive na mídia o tempo inteiro. Prestem atenção nos jornais, na coisa, quando acontecem. A maior parte das vezes os jornalistas utilizam o termo invadir. Raros são os jornalistas que utilizam o termo ocupar. Os movimentos sociais utilizam o termo ocupar. Então, é mais do que uma narrativa, é uma luta de como é que se pensa a ideia da cidade. Então, a Constituição, ela traz todos esses mecanismos e ela, é óbvio, ela falha, infelizmente, muito do que está no Estatuto da Cidade não sai do papel. Como eu disse, as cidades, os prefeitos, os governantes, sobretudo quando você vai para as pequenas cidades, são porcos como gestores públicos, porque a cada 5 anos você tem que refazer o seu plano diretor. Eu já participei de audiência de plano diretor, onde eu fui obrigado a levantar e falar, vem cá, vocês estão montando um Frankenstein, porque este plano diretor não tem nada a ver com a realidade desta cidade. Eu já peguei caso de audiência pública em cidade do interior de Minas Gerais, onde o plano diretor que estava sendo apresentado pela prefeitura, numa cidade do interior de Minas, era cópia e cola de uma cidade chamada São Carlos, no interior de São Paulo. Então, quando você pega São Carlos, é uma realidade. Quando você pega a Frutal, que está lá no Triângulo Mineiro, é outra. Então, o plano diretor ele tem que ser construído a partir da cidade real, que é o outro grande problema que nós temos no tocante ao planejamento. Eu, se der tempo ainda hoje, vamos ver se vai dar, porque é curtinho, eu acho que não. Eu, em 2010, 2011, 2012, eu produzi um projeto de extensão com uma aluna e um grupo de professores da área de jornalismo, um mini documentário chamado Cidade Real, Cidade Idealizada. Porque qual é a grande questão? Quem faz o planejamento idealiza a cidade.
Raros são aqueles que trabalham com planejamento, me desculpem se o termo vai ser chulo, que tiram a bunda da cadeira e adentram a cidade. Que tiram a bunda da cadeira, vai lá para a periferia, entra dentro do raio do ônibus e faz o trajeto de 2, 3 horas até chegar na área central para saber o que é ficar de pé, o que é um ônibus lotado. Sujeitos técnicos que trabalham com planejamento têm que sair do escritório. Ele tem que amassar barro na rua. Ele tem que ver a cidade real. Porque não bate o mundo que eu idealizo com aquilo que é o real. A conta não fecha. Curitiba é um exemplo clássico, eu vou ser bem sincero. Se você me perguntar hoje se eu trocaria Curitiba por qualquer outra cidade, eu digo não. Eu sou paulistano, cada vez que eu vou para São Paulo, porque meus pais estão lá, eu entro naquela marginal, já vai me dando vontade de largar o carro, de sair dando porrada em tudo, que deixa São Paulo me deixa louco. Eu não gosto de São Paulo. Eu gosto para passear. Falar para mim morar em São Paulo, eu cansei. Eu não troco Curitiba por lugar nenhum. Conheço Brasília, conheço uma série de outras capitais. Entretanto, o que me incomoda muito em Curitiba, e isso está no discurso do curitibano, é como se aqui fosse a cidade perfeita, a cidade modelo. Nós idealizamos Curitiba. E quando se idealiza Curitiba, tanto o governo como a sociedade, você joga um pano escuro nos problemas reais da cidade. Porque ela tem. Perto de outras cidades, perto de outras capitais, eu reconheço, Curitiba está a passos à frente. Mas quando você começa a ler, eu como a gente que é da geografia, a gente é treinado desde a graduação a ler o espaço geográfico. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente lê a paisagem. A paisagem não te explica nada, ela é pontapé para que você comece a refletir alguma coisa. Porque a paisagem muitas vezes ela te engana. Eu costumo dizer que a paisagem às vezes ela pode ser o canto da sereia. E se você não toma cuidado, Curitiba, ela é o canto da sereia. Então, a paisagem você tem que ler e questionar. Infelizmente, por conta deste momento que a gente tem agora de aula remota, porque eu dou aula de planejamento urbano já tem anos. Isso tem uma coisa que eu curto fazer, óbvio, não é uma obrigatoriedade, mas sempre tem alguns alunos que topam a brincadeira, entre aspas, é fazer trabalho de campo. Pegar um sábado, sei lá, gente, 8 horas da manhã, vamos se encontrar em tal local e vamos andar, vamos ver, vamos discutir, vamos parar, vamos olhar, vamos, né? Mas eu perguntei para os coordenadores se dava para fazer isso e falaram para mim que não dá. Então, infelizmente, não será possível, né, fazer esse trabalho com vocês. Deixa eu voltar aqui porque senão não vai dar tempo. Vocês continuam vendo o documento aí? Beleza. Então é assim, eu dividi a disciplina em 3 unidades.
Então ela começa hoje, a primeira unidade encerra 26/2, então aqui o conceito e a história do urbanismo no modo de produção capitalista e seus impactos no cotidiano das sociedades, em especial no processo de urbanização no Brasil. Esse documento está lá na apresentação da disciplina, tá? Diferentes abordagens conceituais e metodológicas adotadas pelo planejamento urbano no Brasil nas últimas décadas, além dos conflitos e contradições deflagrados na realidade urbana brasileira. Planejamento urbano e os agentes do setor imobiliário no processo de apropriação, produção da terra urbana, planejamento urbano e as desigualdades socioespaciais na realidade urbana brasileira. A unidade 2, gênese, desenvolvimento e aplicabilidade do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor na realidade urbana brasileira. Então, um breve histórico da luta pela terra no urbano, a urgência da gestão democrática da cidade a partir dos ideários e do arcabouço jurídico e técnico do Estatuto da Cidade. As conferências municipais, estaduais e nacional das cidades e a atuação do mercado imobiliário como agente representativo de parte da sociedade civil organizada. Essas conferências com o atual governo, elas não estão ocorrendo. Isso é um retrocesso, porque as conferências elas discutem na escala municipal os mais diferentes representantes da sociedade, inclusive do mercado imobiliário. Então, pega as demandas da cidade, vai para a conferência estadual, delibera, vai para a conferência nacional e lá você aperfeiçoa a legislação. Este governo não está fazendo as conferências. Conflitos e tensões entre os representantes da sociedade civil organizada e a atuação dos agentes do setor imobiliário na construção e aplicabilidade de um plano diretor. Né? E a unidade 3, processo de metropolização no Brasil e o desafio do planejamento urbano. Então aqui, metropolização no Brasil e o processo da diferenciação espacial, em especial na relação entre o preço da terra e a ação do poder público nos territórios metropolitanos, e a análise crítica do planejamento urbano em Curitiba, a dinâmica espacial territorial da região metropolitana de Curitiba e a evolução do setor imobiliário nesse processo. O objetivo geral, proporcionar ao estudante uma visão geral dos conceitos e teorias do planejamento urbano, Estatuto da Cidade, Plano Diretor e do processo de urbanização no Brasil, e o específico, a partir do arcabouço conceitual e teórico apresentado, propiciar aos discentes possíveis reflexões e praxes em seu cotidiano profissional, de modo que os mesmos possam se destacar como profissionais qualificados no mercado imobiliário. Então é assim. Resumidamente, procedimentos didáticos. Eu vou ter a disciplina, são 30 horas, 10 horas encontros síncronos. Então, nós vamos ter, além deste, mais 4. Atividades assíncronas, que são os trabalhos que vocês vão fazer, 20 horas. Comunicação. Vocês podem entrar em contato comigo pela UFPR Virtual, lá pelo aviso, ou por intermédio da Lisiane, é isso? Não estou errando o seu nome não, né? Não, prof, tudo certo. Tá. O controle de frequências de atividades, ela se dá pela entrega das atividades solicitadas, ou seja, o controle de frequência nas atividades assíncronas. Aqui tem um cronograma, então os nossos encontros, 4 que foi hoje, a gente para porque tem um carnaval, então eu falo com vocês agora só no final de fevereiro, março 4 e 11, que é a unidade 2, e a unidade 3 no dia 18 de março, e se caso preciso eu negocio com vocês mais um encontro síncrono, muito provavelmente eu vou ter. As atividades assíncronas, essas datas é mais pro forma, vocês que se organizem.
Ignorem essa questão de entrega das atividades, porque eu mudei aqui o sistema de avaliação. Basicamente, então eu vou abrir aqui outro documento. Então, vamos interromper aqui. Aqui. Alguma dúvida lá daquele... Aqui não está em PDF, eu vou passar e isso daqui depois vai lá para vocês também, tá? Dá para enxergar, vou ampliar um pouco aqui, ó. Menos. Melhorou. Todos conseguem ver? Tá bom. Ah? Tá bom. Tá bom? Então é assim, aqui é o sistema de avaliação. Então basicamente vocês vão trabalhar com duas tarefinhas. Um relatório relativo aos textos disponibilizados, óbvio que por mim, já vou explicar direitinho, e vocês vão fazer um trabalho final, um estudo de caso. No caso, uma análise crítica, eu vou tirar uma e vou colocar, não precisa de uma aqui porque ficou esquisito, um estudo de caso, vírgula, travou, ô diacho. Vocês vão fazer um trabalho, tendo como estudo de caso, análise crítica sobre o planejamento urbano em Curitiba. Vocês podem fazer isso a partir do que tem hoje, pensando os problemas que a cidade está passando, pegando o exemplo lá do passado do Jaime Lerner, que remodelou a cidade, enfim. A escolha fica por conta de vocês. Quando eu falo análise crítica, não significa descer a lenha, falar mal. Né? A gente tem o costume de confundir quando se fala crítica. Análise crítica é fazer um texto, um trabalho, onde tenha começo, meio e fim, com o sentido daquilo que você está explicitando. Beleza? Esse trabalho não vai ser feito individualmente, o trabalho vai ser feito em grupo. O relatório ele vale 40 pontos e o trabalho final 100 pontos. Tá? O tema e a escala do trabalho e do planejamento serão definidos justificados na entrega do relatório. Então é assim, o dia que vocês forem me entregar o relatório, no relatório precisa vir já qual é o tema do trabalho que vocês vão fazer, com uma breve justificativa, além do trabalho do relatório propriamente dito. Óbvio que isso daqui vai suscitar dúvidas e a gente vai conversando. Então, o curso possui 8 semanas, totalizando 30 horas. No decorrer dessas semanas serão disponibilizados 8 textos. O curso está estruturado em 3 unidades, a construção do relatório deve seguir. Aqui é uma sugestão, tá bom? Apresentada a seguir. Algumas coisas, elas têm que ser feitas do modo como está aqui. Então, gente, aqui é uma metodologia, né? Então, é pegar o texto, reconhecer o artigo, ler, saber quem é o autor, né? Ver de onde que ele pertence. Aqui é uma leitura individual, primeiro, né? E, se possível, uma leitura em grupo. A minha sugestão para o relatório é que vocês escolham um coordenador. Ou seja, uma pessoa para coordenar aquilo que a gente chama de brainstorming, que é, traduzindo, uma chuva de ideias. Né? Essa pessoa ela vai ficar encarregada, e isso facilita bastante, pela organização do relatório. E isso pode valer também para o trabalho final. Né? Então, eu ainda não estipulei a quantidade de grupos e de alunos. Se são 37, eu vou trabalhar com 4
alunos por grupo. Não sei quantos grupos que vai dar isso. Tá? Isso eu não negocio. Ah, André, pode fazer trabalho sozinho, em dupla? Não. Então, de modo mais profundo, cada um dos membros do grupo faz a leitura do artigo, sublinha as palavras cujo significado não é conhecido. Então, palavra que você não conhece, parágrafo que você não entendeu, né? Sublinha e separa quais são as ideias centrais que você conseguiu identificar no texto, né? E aí depois vocês vão trocar. Então depois vocês vão socializar isso em grupo e o coordenador, aqui é a sugestão, né? Ele vai organizar a anotação dessas informações. Vocês vão discutir isso, né? E aí vocês podem otimizar e estabelecer como é que vocês vão trabalhar. Então, essencialmente, para cada texto, depois de todo esse trabalho, vocês têm que fazer uma síntese escrita. O que é que o texto explica, o que o texto traz de ideia, qual é a pertinência do texto, qual é a relevância do texto. Isso entre uma e no máximo 2 páginas por artigo. Eu vou indicar para vocês 4 artigos. Eu vou dizer, olha, o texto, o relatório são esses 4 artigos, tá bom? Eu vou disponibilizar 8 e vou escolher 4. A segunda etapa. Então, utilizando os recursos de busca de artigos científicos já conhecidos por vocês. Então tem lá o Cielo, o Google Acadêmico, o Portal CAPES, o Mendeley, tem outros. Localizem trabalhos relacionados aos assuntos tratados nos artigos que vocês têm em mãos. Em consenso, selecionem um artigo para cada artigo indicado pelo professor. Então, por exemplo, o primeiro texto que eu passei foi do Henri Lefebvre. Eu pedi para vocês lerem lá um capítulo específico. Vocês vão fazer o trabalho lá do Henri Lefebvre, vai fazer a síntese, aí vocês vão buscar algum texto que vá de encontro com o do texto do Henri Lefebvre e vai explicar o porquê da escolha desse texto. Vai ter um outro texto, que é o texto da Arlette, que vai discutir a questão do planejamento. Vocês vão fazer o mesmo processo. Pega o texto da Arlette, lê, discute, sublinha, faz uma síntese. Vai no sistema de busca, encontra um texto. Aí é óbvio, aí vocês vão me dizer qual é o texto, quem é o autor, o título e o porquê que esse texto foi escolhido. Precisa anexar o texto no relatório final? Não, vocês têm que me indicar isso na bibliografia. Justifiquem a escolha dos artigos, ou seja, no que eles se assemelham ao artigo inicial trabalhado. Nesse processo é sempre importante a atuação de quem está fazendo a coordenação do brainstorming. Entre 1 e 2 páginas, façam comentários sobre as abordagens presentes nos artigos selecionados, comparando-os com o artigo inicial. Uma outra coisa, precisa ser texto que concorda com o texto que eu passei? Não, podem ser coisas divergentes. Até porque a ciência se constrói também na divergência. Então, às vezes a Arlette vai apresentar uma concepção de planejamento e vocês identificam um texto que tem uma outra concepção. E aí vocês vão dizer, olha, a Arlette fala uma coisa e esse cara fala outra. E não tem problema disso, tá bom? O relatório será constituído por 4 artigos iniciais indicados pelo professor e mais 4 escolhidos pelo grupo conforme o processo descrito no item 3. Ao final do relatório, tecer considerações finais sobre o trabalho executado, uma coisa bem breve, indicar, conforme normas da ABNT, as referências bibliográficas, no caso, o artigo inicial que eu passei e os artigos selecionados pelo grupo.
Importante. E na medida em que não for fazendo essas coisas, desconto nota. O relatório deve ser entregue no prazo estipulado, ou seja, no período entre 4/3 até 11/3. Então, se o grupo tem 4 pessoas, um só me manda o relatório lá pelo FPR virtual. Eu vou abrir lá o campo, entrega de relatório, tá? Não precisa cada um mandar o mesmo relatório, um só manda. Eu não trabalho com data fixa, é prazo. Você pode mandar de 4 a 11. A data de entrega do trabalho final, eu vou definir no final do mês de fevereiro. Provavelmente ele deve ser entregue lá no final de março. Eu vou dar esse tempo para vocês trabalharem. O relatório e o trabalho final também, né? Depois eu vou passar as orientações. Ele deve ser escrito em letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12, modo justificado, espaçamento 1,5, entre linhas. Se eu usar qualquer outra letra, qualquer outro tamanho, não usar justificado, não usar o espaçamento 1,5, eu tiro nota. Os encontros síncronos possuem como finalidade auxiliar os alunos no processo de compreensão dos artigos indicados, na construção do relatório